Muito bem. Então, nessa segunda parte, nós vamos dar andamento a essa apresentação sobre bases moleculares da carcinogênese e suas aplicações para fins de diagnóstico, monitoramento e condutas, né, na gestão do paciente, do cuidado do paciente com câncer. E para nessa dar continuidade a essa nossa conversa, convém a gente conceituar o que são marcadores tumorais. Então, no sensu lato, marcadores tumorais são moléculas que podem ser identificadas num tecido neoplásico ou eventualmente são pesquisadas no sangue. Enfim, elas podem ser encontradas em diferentes contextos, pesquisadas em diferentes contextos, mas informam a respeito da presença de uma doença que eventualmente venha a ser considerada uma neoplasia maligna, ou a respeito da sua evolução. Então, essa seria uma definição abrangente a respeito desse termo, dessa expressão, marcadores tumorais. Em verdade, a gente está falando de biomarcadores. E quando a gente pensa em situações, em exemplos típicos de biomarcadores importantes para doenças neoplásicas, em particular os cânceres, a gente pode categorizá-los em dois grandes grupos, inicialmente. Primeiro, nós temos, dentre esses biomarcadores, alguns que são expressos pelas células neoplásicas, mas não são inerentes ao processo de desenvolvimento neoplásico. Eles são inespecíficos. Então, podem ser expressos em células não neoplásicas também, células normais, mas tipicamente quando isso acontece, ou está restrito a um período da vida do indivíduo, é o caso dos antígenos de desenvolvimento, que são expressos precocemente, durante o desenvolvimento embrionário, ou passam a ser expressos somente em células germinativas. Aliás, nessa categoria, se vocês olharem as informações nos livros, ou buscarem mais dados a esse respeito, vocês vão encontrar como um exemplo típico de antígenos de desenvolvimento na categoria de marcadores tumorais, os chamados antígenos cancer testes, que são identificados frequentemente em células germinativas testiculares, mas podem passar a ser expressos de novo na célula neoplásica maligna, tendo em vista que essa célula perde a regulação adequada da expressão gênica e pode passar a expressar genes que em tecidos adultos deveriam estar reprimidos. Então aqui nós temos alguns exemplos dessa categoria. Mas dentre também esses antígenos que não são específicos do desenvolvimento neoplásico, temos também os chamados antígenos de diferenciação. Esses são mais frequentemente encontrados no tecido adulto, mas eles são restritos a determinados tecidos de acordo com a diferenciação celular. Por exemplo, o caso do antígeno MELAN-A é encontrado preponderantemente em células melanocíticas de tecido cutâneo, e acaba sendo interessante, por exemplo, para permitir o diagnóstico de um melanoma. Então, as células neoplásicas transformadas do melanoma são células melanocíticas e permite que você identificar que essas células pigmentadas são efetivamente de uma doença neoplásica maligna, contrapondo a outros diagnósticos diferenciais em que você pode identificar pigmentação, células pigmentadas na pele, numa situação aí limiar, em que você está considerando a possibilidade de uma doença neoplásica versus não neoplásica, ou eventualmente até numa situação de um melanoma não pigmentado, você perceber que se trata de uma doença melanocítica, embora essas células já tenham perdido características mais típicas que demonstrassem um acúmulo de pigmento na histopatologia, por exemplo, no exame histopatológico. O PSA também cabe nessa situação, e é interessante aqui citar essa molécula, porque é um caso de um marcador, de um biomarcador tumoral, que não é, de fato, como a gente está colocando aqui, específico do tumor. Ele é expresso por células prostáticas normais, mas na vigência, por exemplo, de um adenocarcinoma de próstata, aqui nesse esqueminha a gente está verificando a próstata permeada pela uretra prostática,
E as células glandulares aqui, elas expressariam naturalmente o PSA, mas num distúrbio proliferativo, né, e em que essas células estão eventualmente morrendo, né, por um alto turnover típico do desenvolvimento neoplásico, você verifica em níveis séricos aumento da quantidade desse marcador, né? Então, de uma maneira geral, né, nós temos os antígenos de diferenciação como sendo moléculas que indicam para a gente uma histogênese, né, para aquele distúrbio proliferativo. Então, possibilitam a gente a fazer a determinação da origem tecidual de um determinado câncer ou verificar que em alguma parte do organismo, que é o caso do PSA, e você tem um processo neoplásico se desenvolvendo e indicar qual é o sítio, né, em que esse processo neoplásico está se desenvolvendo. É por isso que o PSA é utilizado para rastreamento do câncer de próstata, embora ele não seja específico do câncer de próstata, a gente pode ter outras alterações, e aí o diagnóstico diferencial de hiperplasia nodular da próstata seria um dos principais, né, associados também a um incremento dos níveis de PSA, para fazer a contraposição ao câncer de próstata com o mesmo achado de presença de elevação de níveis desse marcador tumoral, né? Agora, contrariamente a esse tipo, esses tipos de marcadores tumorais, nós temos ainda marcadores, e esses sim, mais atrelados ao processo neoplásico, né? Eles tendem a ser mais específicos, porque são produtos derivados das alterações moleculares que as células neoplásicas estão sofrendo, né? Que as células transformadas sofreram. Então, quando você tem, por exemplo, translocações, e essas translocações envolvem a formação de uma proteína de fusão, e essa proteína é uma proteína que a gente chama de quimérica, uma proteína alterada, que não é encontrada em tecido normal, esse passa a ser um marcador específico, por exemplo, para a leucemia mieloide crônica, no caso, translocação 922. Né? A presença de uma versão mutada da proteína Ras, que existe em qualquer célula, também acaba sendo um marcador específico, né? A gente citou aqui a situação da translocação 922, dando origem a essa molécula BCR-ABL. Portanto, quando a gente está falando de marcador tumoral, o que efetivamente tem conexão direta com o desenvolvimento neoplásico são os que nós chamamos de oncoantígenos, né? São expressos nas células transformadas e não devem ser encontrados, né, em células normais, ainda que algumas células normais possam vir expressar produtos, né, desses oncoantígenos em situações muito específicas, mas tipicamente em níveis aquém do que a gente considera relevante clinicamente, né? Então, em outras palavras, eu posso pesquisar a translocação 922 em indivíduos normais e identificar eventualmente essa translocação que dá origem à proteína de fusão BCR-ABL. Mas isso acontece esporadicamente em células normais, em organismos, né, sem câncer, e não tem vinculação com o desenvolvimento da transformação celular se não houve expansão clonal dessas células com a translocação. Em outras palavras, se o processo de desenvolvimento neoplásico não teve segmento, né? E por fim, ainda na perspectiva de antígenos, né, marcadores, biomarcadores tumorais, que são mais específicos, nós podemos ter moléculas que são, em verdade, produtos de vírus oncogênicos, né? Aqui citando alguns exemplos que são frequentemente pesquisados na rotina diagnóstica, né? A proteína E6 do vírus do papiloma humano, a proteína latente de membrana 1 do vírus de Epstein-Barr, a proteína nuclear associada à latência do KSHV. Todas essas proteínas podem ser identificadas em células transformadas por esses vírus. E isso auxilia, por exemplo, você conseguir fazer o diagnóstico diferencial de algumas doenças em contextos particulares. Podemos citar a situação de pesquisa da LMP1 no caso do carcinoma de nasofaringe. Uma doença que é bastante agressiva, né, de difícil diagnóstico, ela só passa a ter manifestação clínica do tumor primário muito tardiamente, né, e isso acaba sendo um problema, né, para finalidade de condução, né, do paciente oncológico com melhores chances de cura, por exemplo. Mas, por outro lado, né, sendo uma doença muito agressiva, essa neoplasia rapidamente se dissemina, e tipicamente se dissemina para
linfonodos de cabeça e pescoço. E nessa disseminação de células neoplásicas, você pode, eventualmente, fazer uma pesquisa no nódulo linfático afetado, né, da proteína do vírus de Epstein-Barr, a proteína LMP1, identificar as células neoplásicas como expressando essa proteína e aí fechar o diagnóstico como sendo carcinoma de nasofaringe, que é uma doença em 100% dos casos associados à infecção por esse vírus. Em outras palavras, né, a detecção de um nódulo linfático com células neoplásicas malignas infectadas pelo vírus de Epstein-Barr, expressando essa proteína em topografia de cabeça e pescoço, né, um nódulo linfático em cabeça e pescoço, é indicativo, né, de investigação da nasofaringe, mesmo que você não tenha identificado o tumor primário, porque é muito sugestiva da presença do carcinoma de nasofaringe no paciente. E isso auxilia a fazer diagnósticos diferenciais em algumas condições e é particularmente útil em áreas endêmicas, né, para essa doença, como é o caso de determinadas regiões da Ásia. Muito bem. Então, tendo em vista esse nosso entendimento geral sobre marcadores tumorais, como é que a gente pesquisa esses marcadores? Então, a gente vai fazer aqui uma avaliação quase que de trás para frente. Primeiro fazendo uma avaliação da pesquisa em nível proteico, para depois considerar algumas aplicações, tendo em vista a detecção de marcadores tumorais em nível de RNA e DNA. Bom, isso porque quando a gente faz a pesquisa, né, de marcadores tumorais, a primeira avaliação, né, tipicamente a primeira avaliação que se faz depois de um exame histopatológico, fazer a complementação desse exame com a técnica de imunohistoquímica, que possibilita você detectar a presença dessas moléculas num tecido, pela reação antígeno-anticorpo, como representado aqui nesse esquema do fluxo, um fluxo bem simplificado da execução da técnica no laboratório. Então, o tecido ele é preparado, permeabilizado, ele é tratado com anticorpo primário que interage com a proteína de interesse, com o seu marcador de interesse, pode ser uma molécula de superfície, pode ser um marcador nuclear, enfim, qualquer tipo de molécula que eventualmente seja informativa. Há uma segunda etapa de reação imunológica, mas nesse caso empregando um anticorpo secundário que se liga ao anticorpo primário para gerar o que a gente chama de amplificação de sinal, aumentando a sensibilidade de detecção do método. E a partir dessa etapa, nós temos uma reação bioquímica que é estabelecida quando há essa ligação antígeno-anticorpo. Isso porque o anticorpo secundário, por exemplo, ele propicia a formação de um cromógeno, numa reação bioquímica que torna esse cromógeno insolúvel, uma substância que dá cor ao tecido, onde houve esses sítios de ligação, e aí você consegue identificar com o substrato morfológico a presença do seu marcador naquela amostra de tumor, quer seja um tumor primário, quer seja eventualmente até uma doença metastática. E os exemplos de imunohistoquímica aplicada à avaliação de doenças neoplásicas, Então, podem ser pesquisadas moléculas que não têm relação direta com o desenvolvimento tumoral. É o caso aqui da pesquisa de citoqueratinas, um componente intracelular que vai ser utilizado, nesse caso, para determinar que essa é uma doença neoplásica de origem epitelial, por isso a expressão de citoqueratinas, discriminando, por exemplo, um carcinoma pouco diferenciado ou anaplásico de um linfoma, uma doença de outra histogênese. Nós podemos ainda pesquisar moléculas que não vão informar sobre a diferenciação, mas indicam, de certa maneira, o nível de agressividade da doença, considerando a fração de crescimento dessa doença, a taxa de proliferação dessa doença. Isso habitualmente é feito na rotina com a detecção desse marcador, chamado QI67, que é uma proteína da matriz nuclear. E as células que estão em alguma fase do ciclo celular, mesmo que não indiquem a mitose, por não apresentar figuras de mitose, não estão na metáfase, por exemplo, em que você pode individualizar cromossomos, a formação a segregação dos cromossomos na célula em divisão, você ainda consegue perceber que, nesse caso, nós temos um carcinoma de alto
nível de proliferação celular, portanto mais agressivo, né? Porque vai avançar mais rápido no paciente, mas por outro lado também uma doença que tem condições de responder melhor a terapias que estão baseadas na proliferação celular, como a radioterapia ou alguns protocolos quimioterápicos. Isso nos dá ensejo para a gente trabalhar dois conceitos fundamentais na conduta do paciente com câncer, que é a discriminação entre informações que têm valor prognóstico e as informações que têm valor preditivo. E a gente vai comentar isso em alguns instantes. Só para citar mais dois exemplos, né? Aqui nós temos a pesquisa do receptor estrógeno, uma molécula que é típica de tecidos hormônio-responsivos, como por exemplo o tecido da mama, e que está sendo identificado justamente aqui no carcinoma de mama. Essa é uma informação que é favorável, né, ao paciente na medida em que a manutenção de uma molécula que é expressa pelo tecido normal, né, sendo encontrada no tecido neoplásico, indica, por exemplo, nesse caso, que essas células ainda estão responsivas a um estímulo normal do tecido, e isso indica que a diferenciação celular, embora prejudicada, ainda está, de certa maneira, conservada, em alguns aspectos conservadas, sugerindo uma agressividade biológica menor para essa doença, né? E ainda no contexto de câncer de mama, aqui nós temos a detecção imunohistoquímica da proteína HER2. Essa proteína é um fator de crescimento, é um receptor para o fator de crescimento epidérmico expresso na superfície celular preponderantemente, por isso a gente vê essa delimitação, essa bela delimitação dos contornos da célula neoplásica, né, que indica a localização da proteína na situação normal. E essa indicação da expressão da proteína HER2, por outro lado, né, fornece uma informação que é desfavorável ao paciente na perspectiva de que cânceres de mama que expressam quantidades exacerbadas desse receptor de superfície acabam avançando, tendo mais condições de avançar rapidamente, porque isso tem uma sinalização de sobrevivência, de proliferação ativa constitucionalmente, dependente dessa molécula. Mas justamente esses dois exemplos aqui nos possibilitam a gente fazer a discriminação entre esses dois conceitos, né, de fator prognóstico e fator preditivo. Vejamos como. Né? O que a gente chama de fator prognóstico? Fator prognóstico é toda aquela informação que traz algum dado sobre o comportamento biológico da doença. Então, pegando aquele exemplo da expressão do receptor de estrógeno, né, quando a gente identifica a presença do receptor de estrógeno no núcleo da célula neoplásica maligna, como a gente está observando nesse caso, e a expressão é nuclear, esse não é um receptor de superfície, é um receptor cujo a ligação com a própria molécula do estrógeno gera um complexo que interage com o DNA para estimular a expressão, para induzir a expressão dos genes hormônios responsivos, né? Então, como a gente comentou, sendo uma molécula esperada no tecido normal, a expressão no tecido neoplásico indica que o comprometimento de diferenciação celular ainda não foi dos mais graves, né? E sendo assim, essa doença ela tende a ter um comportamento menos agressivo, né, em relação, por exemplo, a uma doença que é negativa em termos da expressão de receptores hormonais, né? Em outras palavras, quando eu identifico a expressão do receptor hormonal, no caso estrógeno, nesse tecido, né, eu tenho uma informação prognóstica favorável, porque o nível de agressividade biológica intrínseca da doença é menor, né? Além dessa informação, nós temos outra informação para essa mesma condição, que é a seguinte, né? Essa presença do receptor, né, do receptor de estrógeno no núcleo das células, indica que essas células são responsivas a essa sinalização dada pelo hormônio estrógeno. Então, a gente pode se utilizar de bloqueadores hormonais que vão atuar justamente no receptor do estrógeno, impedindo essa sinalização. Isso me diz, então, que essas células
estão suscetíveis a tratamentos de bloqueio hormonal. E elas devem responder a esse bloqueio, tornando essa informação uma informação preditiva ao tratamento hormonal com o tamoxifeno, por exemplo, que é a droga habitualmente utilizada nos casos de câncer de mama que tem expressão de receptor de estrógeno. Então, o que é um fator preditivo? Um fator preditivo, e aí considerando na perspectiva de marcadores tumorais, são aqueles dados, né, sobre a expressão de uma determinada molécula pesquisada que informam, né, sobre a possibilidade de resposta a uma dada estratégia terapêutica. Nesse caso, né, a expressão do receptor de estrógeno é fator preditivo, né, para a resposta ao tratamento com tamoxifeno. Né? Vamos aplicar esses conceitos igualmente a esse outro caso de câncer de mama. Nesse caso, o câncer de mama, eu não estou mostrando os dados aqui explicitamente, mas esse é um carcinoma de mama que é negativo para receptores hormonais e positivo para a expressão da proteína HER2-neu. Né? Como a gente mostrou no slide anterior, essa proteína está expressa nas superfícies das células e aqui a gente está mostrando células glandulares de um adenocarcinoma mamário. Então, a expressão dessa molécula, em termos prognósticos, é desfavorável. Por quê? Porque quando você tem a expressão dessa molécula, a célula tem uma sinalização, né, para proliferação e sobrevivência hiperativa, né, que é a sinalização dependente, né, que é deflagrada, iniciada pela molécula HER2 na superfície dessas células malignas. Né? Então, em termos prognósticos, essa é uma informação desfavorável, visto que esse carcinoma é mais agressivo do que esse adenocarcinoma. Por outro lado, né, essa informação da expressão de HER2 também tem um valor preditivo, porque nós temos drogas que interagem justamente contra esse receptor. Uma dessas drogas é chamada trastuzumab, um anticorpo que se liga a essa molécula e, por diversos mecanismos já descritos, impede com que o tumor se desenvolva e causa, inclusive, remissão da doença. Então, utilizado em primeira linha, então logo que o paciente é diagnosticado, tendo a informação de que se trata de um carcinoma de mama HER2 positivo, o uso dessa droga possibilita, ou de outros inibidores, né, do HER2, possibilita com que a doença seja controlada, né, e eventualmente pode-se até ambicionar a cura, né, um devido protocolo terapêutico, posto que essas células não vão conseguir mais proliferar e efetivamente vão morrer por indução de citotoxicidade dependente de anticorpo, né, por diversos outros mecanismos que não convém a gente detalhar agora, mas em decorrência dessa situação, essa doença responde, né, a essa abordagem terapêutica e, portanto, embora seja de prognóstico desfavorável, essa expressão tem um valor preditivo positivo para o tratamento molecular com esse anticorpo monoclonal. Bom, tendo em vista essas informações, convém agora a gente tentar situar a pesquisa das alterações moleculares em cânceres em termos da sua importância, quer seja diagnóstica, prognóstica ou preditiva. Né? E a gente não vai enumerar ali exemplos de várias condições em que isso pode ser utilizado, isso o seu estudo vai demonstrar, mas vamos trazer algumas mensagens fundamentais para que vocês consigam encaixar esses dados a respeito das alterações moleculares num conhecimento global sobre a importância dessas alterações moleculares para a conduta do paciente com câncer. Uma informação fundamental está expressa nesse esquema, né? Então, esse esquema procura trazer a informação de que nós temos lesões moleculares neoplasias que se expressam de maneira diferente. Algumas são alterações chamadas simples, ou seja, elas são em pequeno número, elas são, embora recorrentes, elas costumam não estar associadas a múltiplas outras alterações, né? E tendem a ser doenças específicas. Quando eu identifico uma dessas alterações, eu vou usualmente encontrá-la de modo recorrente em uma ou poucas doenças. Né? Contraposta a essa situação,
nós temos uma situação em que as alterações moleculares podem ser múltiplas, estão acontecendo várias alterações moleculares identificadas simultaneamente no tecido que está sofrendo transformação celular ou que já se estabeleceu como câncer, e elas tendem a não ser específicas de um determinado câncer, né? Elas acontecem por um efeito de acúmulo de alterações moleculares ocorrendo de modo aleatório, sofrendo seleção, mas habitualmente ocorrendo de modo aleatório em processos neoplásicos diferentes, né? Um câncer de mama, um câncer de pulmão, né? Eventualmente até as mesmas alterações identificadas num linfoma, pode ser identificado numa neoplasia de histogênese diferente, como um carcinoma. Enfim, elas decorrem do processo de acúmulo de alterações moleculares somáticas durante o processo da carcinogênese. Vejam que nós temos um conjunto de doenças em que as alterações moleculares observadas são predominantemente dessa primeira categoria. São simples e são doenças específicas. Acontece muito frequentemente nas doenças de origem hematológica, né? Quer sejam leucemias, né? Distúrbios mielodisplásicos ou mieloproliferativos, ou os linfomas. Por outro lado, né, a gente vai perceber que existem algumas situações em que a maior parte, né, das alterações que estão ocorrendo no desenvolvimento neoplásico são de natureza múltipla, né, vários genes sendo afetados e não específicas, né, não são identificados de uma maneira a se correlacionar diretamente com uma determinada entidade, uma determinada doença que a gente denomina de câncer. É o que acontece de uma maneira mais frequentemente nos sarcomas, né? Embora exista uma fração dos sarcomas que expresse alterações recorrentes simples e doenças específicas, e tende a ser a regra para neoplasias de origem epitelial ou de tecidos de revestimento. Então, os carcinomas, em particular, caem nessa situação, né? A gente percebe que os carcinomas são um modelo típico, né, de alterações moleculares cumulativas durante o desenvolvimento neoplásico, durante a transformação celular e depois, né, na progressão tumoral. Vamos ver alguns exemplos de situações caindo predominantemente nesse contexto, de alterações que são doenças específicas, recorrentes, e que possibilitam o diagnóstico de doenças de doenças específicas, né? Fazendo o diagnóstico de entidades específicas, de cânceres específicos. Eis aqui, quando nós temos alterações recorrentes em cânceres, a gente pode identificar dois modelos principais, né? Um dos modelos é esse, em que você tem um determinado gene que, sofrendo uma modificação da sua posição no patrimônio genético, né, sofrendo uma translocação, né, por exemplo, ele vai se justapor a uma região regulatória, né, aqui identificada como promotor de um gene A. Então eu tenho a região codificadora de um gene B se justapondo à região regulatória de um outro gene, em outra localização do genoma que não seja aquela original desse gene B, e isso modifica a expressão desse gene B, levando aí a uma hiperregulação, por exemplo, de um próton-congene, que se converte a um oncogene. É o que acontece nessas doenças, e vocês vão perceber que todos esses exemplos aqui se aplicam à situação de doenças hematológicas, em particular aqui linfomas, mas também temos exemplos aí que poderiam ser mencionados dentro da perspectiva das leucemias. Mas essas translocações que geram hiperexpressão desse gene realocado, elas podem ser exemplificadas, por exemplo, no contexto do próton-congene MYC, né, hiperexpresso no linfoma de Burkitt, da ciclina D1, né, hiperexpresso na célula linfoma de células do manto, da proteína antiapoptótica BCL2, né, aqui é o gene sendo indicado, então produto do gene BCL2, hiperexpressa no linfoma folicular, e esse fator de transcrição, PAX5, né, hiperexpresso no linfoma linfoplasmocítico. Agora, por que ele se tornou hiperexpresso? Porque nessa translocação ele se justapôs à região regulatória de imunoglobulina, de um gene de cadeia pesada de imunoglobulina. Vejam que em todos esses exemplos, esse é o parceiro, né, na translocação. E isso faz com que, uma vez que essa região regulatória, né,
do gene de cadeia pesada cadeia pesada de imunoglobulina encontra-se ativamente expresso em linfócitos B, a translocação acontecendo no contexto de células B, né, células que têm diferenciação de linfócitos B, acaba proporcionando, né, uma expressão desregulada desse gene translocado. E isso leva à conversão de um proto-oncogene para um oncogene propriamente dito por ganho de função. Essa situação que está enunciada aqui em B é um pouco diferente. Aqui nós temos dois genes, né? Um gene A, um gene B, com as suas devidas respectivas regiões codificantes, e por um evento de translocação também, mais uma translocação recíproca, você acaba tendo um pedaço do gene B se justapondo a um pedaço do gene A, formando uma proteína de fusão. Pelo menos uma dessas proteínas de fusão acaba sendo biologicamente relevante, funcional, e isso leva a uma desregulação de uma determinada via de sinalização do intracelular. Aqui alguns exemplos, né? Isso pode ser tanto em nível citoplasmático, é o caso da leucemia mieloide crônica, né? É um grande exemplo, até como em nível nuclear, né? Como é o caso desse produto de fusão que gera uma proteína de atividade nuclear responsiva à sinalização por andrógenos, né? Pela testosterona. Então, a translocação acontecendo em células prostáticas é natural que tenha uma importância, posto que esse é um tecido hormônio responsivo, né, que é submetido ao estímulo androgênico, tipicamente, num tecido normal, e tendo uma proteína de fusão que responde a esse estímulo hormonal e que, por outro lado, tem uma capacidade de interação com o DNA, que é dada pela porção desse gene ERG, né, uma família de fatores de transcrição, possibilita a regulação de genes hormônios responsivos de maneira desnecessária, de maneira não conectada com o funcionamento normal daquele tecido, né? Em outras palavras, essa proteína de fusão tem uma região regulada por andrógeno, que é dado pela porção desse gene TIMPERS2, e uma porção de ligação com o DNA dada pela região do gene ERG, que foi translocado gerando essa proteína quimérica, né, responsiva ao estímulo androgênico. Então, basicamente, esses dois modelos definem situações muito comumente encontradas em diversos cânceres humanos. Uma outra situação interessante que convém a gente trazer para que vocês tenham percepção a respeito do uso de métodos moleculares na pesquisa de doenças neoplásicas, ou no estudo, né, de doenças neoplásicas, ou discriminação de doenças neoplásicas versus doenças reativas, como é o caso aqui. Aliás, como pode ser o caso, mas não é o caso aqui, envolve a avaliação de translocações, não só a perspectiva da expressão de proteínas, mas sim a identificação do produto realmente da translocação dada pela sequência de nucleotídeos rearranjada. Né? Então, esse é uma paciente, uma mulher de 27 anos, que apresentava tumor retroperitoneal e que, na avaliação histopatológica, demonstrou, né, pelo aspecto histológico que nós estamos observando aqui, algumas células que lembram um pouco serem fusiformes, que se tratava de um sarcoma. Né? E a pesquisa de outras proteínas nessas células, que não está sendo mostrado aqui o resultado, sugeriam ainda que se tratava de um tipo especial de sarcoma, chamado sarcoma sinovial. Acontece que essa entidade, né, frequentemente apresenta uma translocação, e essa translocação pode ser pesquisada por técnicas moleculares. E para que o diagnóstico fosse concluído com maior certeza, essas células elas foram submetidas à extração de RNA, submetidas a um procedimento em que vai se pesquisar as mensagens, né, que estão sendo obtidas a partir dos RNAs, nos RNAs expressos por essas células, e o que se identificou é uma amplificação, né, de uma região correspondente, esse aqui é o nosso controle positivo, né, uma região correspondente a um amplicon, uma região amplificada, que continha segmentos do gene SS18
e segmentos do gene SSX2. Não é? E esses genes são tipicamente translocados no sarcoma sinovial. É uma das duas translocações mais frequentes nesse tipo de doença. Esse é um procedimento de sequenciamento de ácidos nucleicos e da sequência, né, que está sendo mostrada aqui, se percebeu na análise que até esse ponto o que nós tínhamos era o gene, a sequência do gene SS18, que está localizado no braço longo do cromossomo 18. Por outro lado, desse ponto em diante, a mensagem não correspondia ao gene SS18, né? Correspondia, em verdade, ao gene SSX2, que está mapeado no cromossomo, no braço curto do cromossomo X, né? Do cromossomo sexual X, fechando, portanto, o diagnóstico dessa entidade, sarcoma sinovial. Então, a pesquisa dessas alterações recorrentes, elas são úteis para fins diagnósticos, como demonstrado nesse caso, né? E uma situação especialmente importante por se tratar de uma paciente jovem, mas não tão jovem quanto se espera encontrar alguns desses cânceres que são essencialmente doenças pediátricas, né? E que compõem um grupo aí de doenças que mais frequentemente expressam alterações recorrentes. Né? Então, a presença da translocação X18, né, envolvendo o braço curto do cromossomo 18. Né? Aqui houve um equívoco, né, braço curto, né, desculpe, do cromossomo 18. Né? E braço curto do cromossomo X, braço longo do cromossomo 18, identificou essa alteração molecular recorrente para a doença aqui em questão. Então, nós temos aí várias possibilidades de rearranjos cromossômicos, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas quero chamar a atenção para especialmente essas situações que nós temos mencionados, que envolvem a translocação, né? O remanejamento de porções do material genético de um cromossomo para um outro cromossomo, gerando eventualmente proteínas de fusão ou hiperexpressão de um gene que passa a ser expresso por regulação de uma sequência diferente da original, né? Como é o caso da hiperexpressão regulada pelo gene da cadeia pesada, pelo promotor do gene da cadeia pesada de imunoglobulinas. Como é que a gente pode detectar essas translocações sem utilizar, por exemplo, uma técnica de análise de expressão gênica, como a RT-PCR, em que a gente perde, por exemplo, a nossa informação morfológica e a gente não consegue identificar exatamente quais as células que estão apresentando aquele rearranjo porque você fez extração do RNA. Né? Uma maneira de você manter a informação atrelada ao dado histopatológico é executar uma técnica citogenética, de citogenética molecular, que permite a detecção dessas translocações por uso de sondas, né? Segmentos artificiais de DNA ou RNA, que estão marcadas com fluoróforo e vão se ligar ao seu alvo, permitindo aí a identificação de diversos processos de alteração genética que estão aqui enunciados. Como, por exemplo, amplificação gênica, né? Levando a múltiplas cópias do gene a estarem presentes na célula, tipicamente por erros na replicação do DNA, que essas amplificações acontecem. Perdas, né? De genes, né, perdas de alelos, né, um caso de deleção, a gente deveria ter nesse núcleo interfásico 2 sinais laranjas e 2 verdes, quando a gente percebe que um sinal laranja foi perdido. Né, e as translocações, que são chamadas alterações contextuais, porque levam um gene a ser expresso fora da situação original daquele gene, ou leva à produção de uma proteína de fusão, eventualmente. Né? Então, a situação normal, aqui nós temos duas estratégias diferentes para avaliação desses cenários. Nessa estratégia, a gente busca verificar a fusão de sinais, 2 alelos de um gene A normal estão aqui, os outros 2 alelos de um gene B estão aqui. Né? Essa é a situação de uma célula sem translocação. E na célula com translocação, um gene normal está aqui, outro gene normal está no seu cromossomo aqui, mas os outros alelos foram justapostos, gerando um sinal de fusão, como eu observo aqui. Enquanto que nessa outra situação, a abordagem é um pouco diferente.
a gente utiliza sondas que são justaspostas na região do ponto de quebra, né? Então um sinal correspondente a uma sonda colocada antes do ponto de quebra e um sinal de uma outra sonda, né, com outro fluoróforo no sinal pós ponto de quebra. E a situação normal é que esse gene esteja íntegro, né? Então essa situação aqui ela se aplica quando a gente sabe qual é o gene rearranjado, mas não conhece quais são os parceiros dele. E, de qualquer forma, quando esse gene sofre rearranjo, um dos alelos tem quebra, né, da sua sequência, e aí a gente vê a dissociação do sinal, né, quando habitualmente eles deveriam estar juntos, né? Então, uma alternativa é essa avaliação, e eu só sei qual a avaliação utilizar se eu conheço pelo menos um dos parceiros dessa translocação, né? Se eu conheço um dos parceiros, eu aplico essa. Se eu conheço os dois parceiros, essa situação, né, me permite identificar os rearranjos acontecendo ambos os genes comprometidos. Vejam alguns exemplos aqui. Nós temos, nesse exemplo, é um adenocarcinoma de mama, a gente está vendo os núcleos das células neoplásicas. Aqui, perifericamente, a gente tem algumas células não neoplásicas, mas convém a gente perceber que a situação normal seria a apresentação de 2 sinais laranjas e 2 verdes. Os 2 sinais laranjas correspondem ao gene ER2, mapeado no cromossomo 17, e os 2 sinais verdes correspondem à região centromérica do cromossomo 17. Então, eu devo ter 2 cromossomos 17 e cada cromossomo com a sua cópia, com o seu alelo do gene ER2. Essa é a situação que eu encontraria numa célula normal da mama, né? Ou em qualquer célula endotelial que eventualmente esteja aqui, ou qualquer célula mesenquimal que esteja aqui compondo o estroma dessa neoplasia, mas que não tenha papel, não seja uma célula transformada propriamente dita. Mas as células epiteliais propriamente ditas, vejam como elas estão, né? Como se trata de um corte histológico, eventualmente eu não consigo identificar os 2 sinais, né? Por exemplo, do cromossomo 17. Aqui eu consegui. Nessa célula aqui a gente consegue 2 sinais. Mas o mais importante é destacar, né, que há múltiplos sinais alaranjados, identificando amplificação dessa região do gene ER2. E essa amplificação, né, em termos biológicos, se reflete em aumento da quantidade de RNA para esse gene, né? Então aumenta a transcrição gênica, pelo aumento da dosagem gênica e, em última análise, aumenta a quantidade da proteína ER2 na superfície da célula neoplásica, da célula maligna do adenocarcinoma de mama. É a situação que nós mostramos no slide anterior, em que esse gene está hiperexpresso, né, e apresenta a proteína, portanto hiperexpressa, apresenta a marcação por imunistoquímica das células malignas, e essa é uma informação prognóstica desfavorável, mas preditiva para a resposta contra uma droga que atue contra esse receptor hiperativo. Bom, esse outro exemplo, né, cai na mesma situação de amplificação gênica, só a diferença é que, para esse caso, esse é um neuroblastoma, né, uma neoplasia que está ocorrendo em pacientes pediátricos, nós não temos a necessidade de fazer verificação do gene em que a proteína, ou, na verdade o gene amplificado está localizado, simplesmente porque, ao contrário desse caso no carcinoma de mama, em que a amplificação pode se dar de uma maneira até discreta, com poucas cópias a mais do que o normal de 2 cópias, no caso do neuroblastoma, a amplificação sempre quando presente, na ordem de centenas, milhares de cópias extras do gene MYC, NMYC, na célula, no núcleo das células neoplásicas, que é o que a gente observa aqui. Sequer dá para individualizar sinais, né, nessa nuvem, né, nesse sinal marcante de sobreposição de múltiplos sinais que são regiões de ligação da sonda com cópia amplificada do gene. Então, qual é a importância desse resultado? Não foi necessário para o diagnóstico do câncer. Também, nesse caso, não foi necessária a pesquisa de amplificação do ER2 para diagnóstico do câncer. Mas foi importante para verificar, nesse caso, o prognóstico, né? Tratando-se então de uma doença mais agressiva,
mas, por outro lado, uma resposta possível contra um bloqueador da ação do receptor ER2, e nesse caso, saber que trata-se de um neuroblastoma com amplificação de NMIC direciona o tratamento para um polo de uma quimioterapia mais pesada, né? Para que você tenha condições de lidar com essa doença que é bem mais agressiva quando tem amplificação em relação à doença que não tem a amplificação do gene NMIC. Só para finalizar essas questões das translocações, vejam, aqui nós temos diversos casos de linfomas, o que a gente já mencionou, tem translocações recorrentes, né, e doenças hematológicas, para ser mais preciso. Nós temos a leucemia mieloide crônica, o linfoma de Burkitt e linfoma de células de Manto, né, como exemplo, com translocações exemplificando a situação de conversão de um proto-oncogene em oncogene, dada a formação, a hiperregulação do proto-oncogene, no caso do linfoma de Burkitt ou de linfoma de células do Manto, que aliás é este caso aqui. Vocês vão perceber, a célula normal deveria apresentar esse aspecto na hibridação in situ fluorescente, com 2 sinais laranjas e 2 verdes, mas as células em que apresenta translocação, vocês vão conseguir identificar o sinal de fusão correspondente a um alelo do cromossomo 11 e um alelo do cromossomo 14, né? Um pedaço, na verdade, do genes em cada uma dessas posições, justapostos, né? E gerando hiperregulação de um gene que é responsável pelo controle do ciclo celular, né? A ciclina D1, que tem como parceiro quinases dependente de ciclina, por exemplo, a CDK4, e uma vez que esse complexo ciclina, quinase dependente de ciclina se forma, a célula se torna propensa a progredir no ciclo celular, mesmo que não tenha condições para progredir de uma maneira adequada, formando células normais ao final da divisão, né? Então, a situação que se instala aqui é que o gene da ciclina D1 que se justapôs, né, ao gene da cadeia de imunoglobulina que está no cromossomo 14, né, cadeia pesada de imunoglobulina no cromossomo 14, passa a ser hiperexpresso e, portanto, se converte de proto-oncogene a oncogene, levando a uma desregulação da progressão no ciclo celular pela hiperexpressão desse gene da ciclina, né? A outra possibilidade é que uma translocação não gere hiperregulação de um proto-oncogene que existe na célula, mas gere, contrariamente, não, alternativamente, uma proteína de fusão, como é o caso da proteína BCR-ABL, que a gente já mencionou. Essa proteína é uma proteína que atua na cascata de transdução celular, né? Ela tem atividade quinase, ela faz fosforilação de substratos citoplasmáticos, e uma vez que é uma proteína para a qual a célula não tinha, né, mecanismos de controle, porque não é uma proteína que exista na célula normalmente, ela consegue fazer fosforilação e ativação de sinalização intracelular de uma maneira constitutiva e ininterrupta, sem qualquer tipo de bloqueio. E isso faz com que, sem qualquer tipo de bloqueio é um excesso, mas de qualquer forma, essa proteína está menos suscetível às regulações adequadas e isso favorece sinais pró-proliferativos para a célula em que essa translocação aconteceu, né? É a translocação 922, e nesse caso não gerando conversão de proto-oncogene em oncogene, mas sim gerando um produto oncogênico em si, um produto oncogênico que não tem correlação com um produto normal celular, posto que é um produto de fusão. Bom, esse era o nosso assunto para essa segunda parte da apresentação e voltamos em seguida com uma terceira e última parte dessa apresentação para falar um pouco sobre terapia molecular dirigida aplicada a esse conhecimento das bases moleculares do câncer. Até daqui a pouco.